Se você tem mais de 50 anos e vive se sentindo cansado, com pouca energia, sono leve e até dificuldade de manter o mesmo desempenho de antes mesmo bebendo água o dia inteiro, este vídeo é para você. Pode parecer estranho, mas a água pura que você bebe todos os dias talvez não esteja realmente hidratando o seu corpo. Sim, o que deveria te dar energia pode estar te deixando ainda mais lento. Meu amigo, depois dos 50 o corpo muda. E isso inclui a forma como ele absorve e utiliza a água. Muita gente acha que basta tomar 2 litros por dia e pronto, está tudo certo. Mas a verdade é que, a partir dessa idade, o corpo precisa de algo a mais. Algo que ativa as células, melhora a circulação e devolve a vitalidade não só para o dia a dia, mas também para a sua vida íntima. Hoje você vai entender por que a água pura não é mais suficiente e como um pequeno ajuste simples, praticamente sem custo, pode transformar completamente sua energia, seu foco e até sua performance masculina. E não estamos falando de suplementos caros ou modismos, é ciência pura, equilíbrio de minerais essenciais que fazem o corpo funcionar como um motor novo. Durante este vídeo, eu vou te mostrar por que a hidratação muda completamente depois dos 50? Quais são os 3 minerais que o corpo mais perde com o tempo e como isso afeta diretamente a sua circulação, testosterona e energia? E como adicionar uma pequena dose desses minerais à sua água pode gerar uma diferença perceptível já nas primeiras semanas. Mas antes de entrar nos detalhes, quero que você pense nisso. Você bebe água, mas continua com cansaço, pele seca, pernas pesadas ou até dificuldades na ereção? Isso é um sinal clássico de desidratação celular, um tipo de desidratação que não se resolve apenas tomando mais água. Veja bem, quando éramos jovens, o corpo era uma máquina de hidratação perfeita. Os rins funcionavam como filtros potentes, a absorção intestinal era eficiente e as células recebiam tudo o que precisavam. Mas, com o passar dos anos, esse sistema começa a perder eficiência. A sede diminui, os rins passam a eliminar mais minerais e as células deixam de reter a água da forma correta. É como tentar encher um balde com um pequeno furo no fundo. Por mais que você despeje água, ela nunca fica cheia. Esse furo é a perda de eletrólitos minerais, que mantém o equilíbrio elétrico do corpo e permitem que a água realmente entre nas células. E quando isso não acontece, surgem os sintomas que muitos homens ignoram: fadiga constante, dificuldade de concentração, dores musculares, pressão alta e até queda de libido. Ou seja, o problema não está na quantidade de água que você bebe, mas na qualidade da hidratação que o seu corpo recebe. Estudos recentes de universidades como Harvard e Mayo Clinic mostram que mais de 60% dos adultos acima dos 50 anos têm deficiência de pelo menos 2 eletrólitos importantes, como potássio e magnésio. E o mais curioso, boa parte dessas pessoas jura que bebe água o suficiente. É por isso que, neste vídeo, você vai descobrir o que os especialistas chamam de hidratação inteligente. Não é uma marca de produto. É um método natural, simples e acessível que qualquer homem pode aplicar em casa. Você vai entender como um copo de água, com uma pitada de minerais, pode fazer o que litros de água pura não conseguem: reviver a energia das suas células, melhorar a circulação e restaurar o vigor masculino de forma natural. Agora, se você quer recuperar a vitalidade que achava perdida sem precisar de estimulantes ou remédios, fica comigo até o final. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente quais minerais seu corpo mais precisa, como usá-los na dose certa e o que você vai sentir nas primeiras semanas dessa mudança. Porque depois dos 50, o segredo não é beber mais água. O segredo é beber a água certa, do jeito certo. Você já percebeu como o corpo muda com o tempo? Quando somos jovens, podemos passar horas sem beber água, suar muito e mesmo assim o corpo se recupera rápido. Mas depois dos 50, o jogo muda. A sede diminui, o metabolismo desacelera e os órgãos responsáveis por equilibrar os líquidos, como os rins, começam a funcionar de forma diferente. E é exatamente aí que começa o problema. O corpo passa a eliminar minerais essenciais mais rápido do que consegue repor. Esses minerais são os eletrólitos, potássio, magnésio e sódio de boa qualidade.
Eles são como pequenas chaves elétricas que mantêm suas células ligadas e ativas. Sem eles, a água que você bebe não consegue entrar nas células, o sangue perde flexibilidade, os músculos ficam tensos e a mente começa a perder clareza. É como abastecer um carro com combustível, mas sem óleo no motor. Ele liga, mas não roda bem. No corpo acontece o mesmo. Você bebe água, mas as engrenagens internas, circulação, energia, ereção, disposição, começam a travar. E a ciência confirma isso. Pesquisas publicadas pela American College of Nutrition mostram que mais de 60% dos adultos acima dos 50 anos estão desidratados em nível celular, mesmo bebendo água várias vezes ao dia. O motivo? Falta de eletrólitos. Vamos entender por que eles são tão importantes. A hidratação real acontece dentro das células, e para que a água atravesse a parede celular, ela precisa de um impulso elétrico, uma carga que só existe quando minerais estão dissolvidos na água. Sem essa carga, a água passa pelo corpo sem ser realmente absorvida. Você urina mais, perde ainda mais minerais e entra num ciclo de falsa hidratação. Agora preste atenção a isso. Homens com baixos níveis de eletrólitos geralmente têm pressão instável, má circulação e menor oxigenação muscular, tudo que afeta diretamente o desempenho físico e sexual. É por isso que muitos homens com boa alimentação e rotina de exercícios ainda reclamam de cansaço, queda de libido e ereções menos firmes. O corpo não está recebendo energia nas células certas. Entre os minerais mais importantes, o primeiro é o potássio. O potássio é o regulador mestre da pressão arterial e da flexibilidade dos vasos sanguíneos. Quando ele está em níveis adequados, as paredes das artérias relaxam e o sangue flui com facilidade, o que significa melhor circulação e mais oxigênio chegando aos músculos e órgãos, inclusive nas regiões que mais importam para o homem. Mas aqui vem o problema. 98% dos adultos não consomem a quantidade ideal de potássio, segundo um estudo da Harvard Medical School. E quanto mais envelhecemos, mais difícil fica manter esse equilíbrio, porque os rins começam a eliminar o potássio rapidamente. Então, o que acontece? Sem potássio suficiente, os vasos se contraem, o sangue encontra resistência para circular e a pressão sobe. Resultado, você se sente mais cansado, com a cabeça pesada, pernas pesadas e, aos poucos, nota que o vigor masculino começa a diminuir. Tudo isso sem perceber que o verdadeiro vilão é a falta de um simples mineral. O segundo grande protagonista é o magnésio, um mineral muitas vezes chamado de relaxante natural do corpo. Ele participa de mais de 300 funções internas, incluindo a regulação do sono, o controle da pressão e o relaxamento dos músculos dos vasos sanguíneos. É o magnésio que permite que as artérias se abram para o sangue fluir livremente, algo fundamental para ereções firmes e sustentadas. Infelizmente, cerca de 75% dos homens têm deficiência de magnésio, segundo dados do National Institutes of Health. E a causa está nas dietas modernas, pouca verdura, muito alimento processado e solos agrícolas pobres em minerais. Quando falta magnésio, o corpo vive num estado de leve tensão constante, o oposto do que deveria acontecer para o fluxo sanguíneo funcionar bem. Imagine isso. O corpo quer relaxar e deixar o sangue circular, mas os vasos estão rígidos, sem flexibilidade elétrica. O magnésio é o que traz essa flexibilidade de volta. Além disso, ajuda o coração a bater com ritmo estável, melhora o sono e ainda favorece a produção natural de testosterona. Por isso, muitos especialistas em longevidade recomendam incluir formas bem absorvidas de magnésio, como o citrato ou o glicinato, preferencialmente diluídos na água ao longo do dia. Dessa forma, o mineral entra rápido na corrente sanguínea e começa a agir em poucos dias. O terceiro mineral essencial é o sódio de boa qualidade. Por décadas, o sódio foi demonizado, mas o problema nunca foi o sal em si, e sim o tipo de sal. O sal refinado comum, usado em alimentos processados, é pobre em minerais e causa retenção de líquidos. Já o sal natural, como o marinho não refinado ou o sal rosa do Himalaia, contém mais de 80 minerais que trabalham juntos para manter o corpo em equilíbrio. O sódio é o porteiro da hidratação.
É ele que dá o sinal para que a água fique dentro das células, em vez de ser eliminada pela urina. Sem sódio de qualidade, o corpo simplesmente não retém os líquidos e você pode beber litros de água sem se sentir realmente hidratado. Um pequeno detalhe, mas com grande impacto. Uma pitada de sal marinho na água da manhã pode aumentar o volume sanguíneo, facilitar a circulação e melhorar a entrega de oxigênio aos músculos e ao cérebro. E quando você combina o sódio natural com o potássio e o magnésio, o corpo entra em sincronia. O sangue flui melhor, os músculos respondem melhor, a mente fica mais desperta e até a ereção melhora, porque o sistema vascular está funcionando como deveria. Tudo isso com uma simples mudança: transformar sua água comum em uma água viva cheia de eletricidade natural e vitalidade. Agora que você entende por que a água pura não é suficiente e quais minerais fazem toda a diferença, vem a parte mais importante: como colocar isso em prática de um jeito simples, seguro e que realmente funcione. A boa notícia é que você não precisa transformar a sua rotina. Com apenas 3 momentos estratégicos do dia, é possível corrigir a desidratação celular, reequilibrar os eletrólitos e sentir os resultados em poucos dias: mais energia, uma melhor disposição e até melhora perceptível na circulação e no desempenho masculino. Pense nisso como um ritual diário de hidratação inteligente. O impulso matinal. Abrir as estradas. Logo ao acordar, antes do café e antes de olhar o celular, beba um copo grande de água morna com uma pitada de sal marinho não refinado ou sal rosa. Essa pequena dose de sódio natural ativa o mecanismo que faz o corpo reter a água nas células e melhora instantaneamente a pressão e o fluxo sanguíneo. Você pode adicionar também meio limão espremido, que ajuda o corpo a alcalinizar o sangue e estimula os rins de forma suave. Esse momento é como uma ligada geral no sistema circulatório. O sangue flui melhor, o coração trabalha com menos esforço e o cérebro recebe oxigênio logo no início do dia, algo que os japoneses, conhecidos pela longevidade, fazem há décadas. Eles costumam começar o dia com um copo de água mineral levemente salgada para ativar a circulação e a digestão. 2. O reforço do meio do dia: alimentar as células. No período do almoço ou durante atividades físicas leves, é o momento ideal para repor potássio e magnésio. Esses 2 minerais são os responsáveis por manter as artérias relaxadas e a energia constante durante o dia. Você pode usar um pó eletrolítico natural sem açúcar ou preparar o seu próprio. Uma receita simples e eficiente. 500 ml de água filtrada. 3 colheres de chá de mel puro. 1/4 colher de chá de sal marinho. 1/4 colher de chá de bicarbonato de sódio. Suco de meio limão. E se quiser turbinar, adicione meio fez colher de chá de cloreto de magnésio ou uma cápsula aberta de magnésio glicinato. Essa mistura fornece eletrólitos suficientes para manter o equilíbrio durante o dia todo, sem o efeito de bebidas artificiais ou isotônicos industrializados. Muitos homens relatam que, em poucos dias, sentem mais energia e clareza mental, e alguns até notam melhoras na rigidez matinal e na recuperação após exercícios. 3. A rotina da noite: descanso e reconstrução. À noite, cerca de 1 hora antes de dormir, é o momento de cuidar da recuperação celular. Aqui entra novamente o magnésio, que tem papel essencial no relaxamento muscular, no controle da pressão e na qualidade do sono. Você pode usar 200 a 300 mg de magnésio glicinato em um copo de água morna. Evite misturar com café ou álcool, isso interfere na absorção. Esse ritual noturno é poderoso. O magnésio acalma o sistema nervoso, facilita o sono profundo e ajuda o corpo a reparar os vasos sanguíneos e as células musculares. E é justamente durante o sono que o corpo produz mais testosterona, ou seja, hidratar-se bem à noite é também uma forma natural de apoiar seus níveis hormonais. Agora, talvez você esteja se perguntando: preciso fazer isso todos os dias? Sim, mas sem exageros. O segredo não está na quantidade, e sim na consistência. 3 copos de água bem formulados ao longo do dia são muito mais eficazes do que 8 copos de água pura que passam direto pelo corpo. E aqui vai uma observação importante.
Se você tem problemas renais, pressão alta ou usa medicamentos diuréticos, converse com seu médico antes de adicionar eletrólitos concentrados. Mas, em doses leves e equilibradas, essa prática é segura e recomendada inclusive por instituições como a Mayo Clinic e a Cleveland Clinic, que destacam o papel do magnésio e do potássio na saúde cardiovascular e na prevenção da fadiga crônica. Além da água, existem alimentos que naturalmente reforçam esse equilíbrio. Banana, abacate e água de coco são ótimas fontes de potássio. Amêndoas, sementes de abóbora e folhas verdes escuras fornecem magnésio de qualidade. E o sal marinho usado com moderação completa o trio da hidratação celular. Homens que adotam essa rotina frequentemente relatam algo curioso. Eles não apenas sentem mais energia, mas também voltam a ter aquele calor interno de vitalidade que parecia perdido com o tempo. Isso acontece porque o sangue começa a circular de forma mais eficiente, o oxigênio chega melhor aos músculos e o corpo retoma sua potência natural. E lembre-se, hidratar-se corretamente não é só questão de evitar sede. É um ato de manutenção da masculinidade, da clareza mental e da força interior. Seu corpo, sua mente e sua vida íntima agradecem quando você aprende a ligar a energia das células com a água certa. Nos próximos minutos, vou te mostrar um protocolo simples de 3 semanas para testar esse método e sentir na prática como o corpo responde quando você hidrata de forma inteligente, incluindo ganhos reais de energia, humor e desempenho. Agora que você já sabe o que realmente faz a diferença na hidratação depois dos 50, eu quero te propor algo simples, mas poderoso. Um protocolo de 3 semanas para restaurar sua energia, melhorar a circulação e recuperar aquele vigor masculino que parecia distante. Não é uma dieta, não é um tratamento milagroso. É apenas consistência o segredo que separa quem melhora de quem continua no mesmo ponto. Veja como funciona. Semana 1. O reinicio. Nos primeiros 7 dias, o foco é acordar o corpo. Logo ao despertar, beba seu copo de água morna com uma pitada de sal marinho e meio limão espremido. Durante o dia, tome pelo menos mais 2 copos de água mineral ou filtrada, mas agora enriquecidos com pequenas doses de magnésio ou potássio. É nessa primeira semana que você vai notar pequenas mudanças, urina mais clara, menos inchaço e até um leve aumento de energia no fim da tarde, aquele horário em que normalmente o cansaço costuma bater. O corpo está voltando a funcionar como uma máquina bem lubrificada. Semana 2, o ajuste. A partir do 8º dia, você começa a equilibrar os eletrólitos de forma mais profunda. Aqui o ideal é introduzir alimentos ricos em potássio e magnésio nas refeições, abacate no café da manhã, banana e nozes entre as refeições, folhas verdes no almoço e sementes de abóbora ou girassol à noite. Continue com a rotina de hidratação, mas agora observe como o sono melhora e como a mente fica mais clara. Homens que aplicam esse método relatam acordar com mais disposição, humor estável e até sentir o retorno das ereções matinais, sinal de que o sistema circulatório está reagindo positivamente. Lembre-se, a ereção é um indicador direto da saúde dos vasos sanguíneos. Quando o sangue flui livremente, não apenas a vitalidade sexual melhora, mas também o coração, o cérebro e os músculos funcionam melhor. Semana 3. O fortalecimento. Agora é hora de consolidar os resultados. Nessa fase, o corpo já aprendeu a absorver água com eficiência e começa a responder de forma mais estável. Continue com o copo de água mineralizada pela manhã e o magnésio à noite, mas adicione um novo hábito: hidratação ativa. Isso significa beber pequenos goles de água mineral com eletrólitos ao longo do dia, especialmente em momentos de estresse ou calor. Esse simples gesto mantém a circulação ativa e evita quedas de energia que muitos homens confundem com preguiça ou idade. Aqui é onde você começa a sentir o impacto real. Mais disposição ao acordar, melhora no humor, pele mais firme e, em muitos casos, um retorno natural da confiança masculina, física e mental. E se você pratica atividades físicas, mesmo que leves, como caminhada ou jardinagem, vai perceber que o corpo responde com mais vigor. O sangue carrega oxigênio de forma mais eficiente, os músculos relaxam mais rápido e o coração trabalha de maneira mais leve.
Tudo isso por causa da água certa com os minerais certos. Agora, eu sei que pode parecer simples demais para ser verdade, mas lembre-se, as coisas mais poderosas na saúde são justamente as mais básicas. A hidratação celular é o alicerce de todo o resto: circulação, energia, hormônios, imunidade e até o humor. Pense nisso. Você pode fazer dietas, treinar, dormir bem, mas se as células não estão recebendo água e minerais suficientes, nada disso funciona 100%. A boa notícia é que o corpo tem uma capacidade incrível de recuperação. Mesmo depois dos 50, 60 ou 70 anos, ele responde rápido quando você dá o que ele realmente precisa. E é por isso que eu quero te deixar com 3 lembretes simples. A água pura hidrata o estômago. A água com minerais hidrata as células. A fadiga constante muitas vezes não é falta de energia, é falta de eletricidade celular. Cuidar da hidratação é cuidar da virilidade, da memória e da longevidade. Então, a partir de amanhã, escolha um desses minerais para começar. Pode ser o magnésio, o potássio ou o sal natural. O importante é começar e observar como o seu corpo responde. Em poucos dias, você vai perceber. Mais clareza mental, menos vontade de café, sono mais profundo e uma sensação de vitalidade que você talvez nem lembrasse que existia. E quando isso acontecer, você vai entender por que a água certa é o combustível da masculinidade e da juventude interior. Agora eu quero saber de você. Em qual desses minerais você vai adicionar à sua água amanhã de manhã? Potássio, magnésio ou sal marinho? Comente aqui embaixo, eu leio cada comentário e gosto de saber como esse método está ajudando outros homens como você. E antes de encerrar, não se esqueça, curta este vídeo. Se ele fez sentido para você, isso ajuda o YouTube a levar esse conteúdo a mais homens que precisam entender o valor da hidratação inteligente. Inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo, onde eu vou revelar os 3 alimentos silenciosos que reduzem sua testosterona depois dos 50 e o que comer no lugar. Compartilhe este vídeo com um amigo ou familiar. Às vezes, um simples copo d'água com o mineral certo é o que separa o cansaço crônico da vitalidade plena. Cuidar da sua saúde é o maior ato de respeito por si mesmo. Seu corpo ainda tem muito para te oferecer, só precisa das ferramentas certas. Então, levante esse copo, respire fundo e lembre-se: a longevidade começa com as pequenas decisões diárias. E hoje, você acaba de dar um passo gigante rumo a uma vida mais forte, mais clara e mais viva.